Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Veremos os versículos de 1 a 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Os primeiros 23 versículos, diz assim a palavra de Deus. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, e assim o quiseram testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente
aos de Damasco em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Amém. Meus amados irmãos, uma das coisas que mais me alegra o coração, tenho certeza que o coração dos irmãos também, é quando eu ouço histórias de conversão, quando as pessoas começam a contar a sua história de quando foram transformados, quando foram mudados pelo Evangelho, transformados em novas criaturas. Há 2 semanas atrás, o nosso irmão presbítero Isaías teve que se virar nos 30 aqui. Não é verdade, reverendo? Para contar a história de quando ele foi convidado e, a partir desse convite, veio à igreja e foi exposto ao Evangelho e teve a sua vida modificada, foi convertido a Deus em Cristo Jesus. Alguns dias atrás, também, algum tempo atrás, foi lembrado aqui da vida do diácono Ademar, que também foi convidado a vir a esta igreja. E, a partir daí, então, a sua vida foi transformada. O presbítero Joel também, recentemente, contou aqui o convite que foi feito, toda aquela resistência que houve na vida dele ao Evangelho, mas, como nós sabemos, o Evangelho, o chamado de Deus é irresistível. Não há quem resista ao chamado de Deus. E isso é uma coisa que tenho certeza que os irmãos se alegram em ouvir essas histórias. Eu gostaria de ter a oportunidade de ouvir as histórias daqui dos irmãos, da conversão dos irmãos a Cristo Jesus. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Você não gostaria de ouvir muitas e muitas outras histórias de pessoas que foram convertidas a Cristo? Você não gostaria de ouvir de familiares, de conhecidos que você tem sempre orado, você tem sempre convidado? Você não gostaria de ouvir a história dessas pessoas, da conversão dela a Cristo? Irmãos, todos nós que fomos objetos do lavar regenerador do Espírito Santo, todos nós que fomos feitos novas criaturas, e pela graça e misericórdia de Deus, fomos expostos à pregação da palavra, e fomos convertidos, todos nós temos essa responsabilidade de dar o nosso testemunho, de falarmos do Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso dever. Aliás, irmãos, esse é o nosso privilégio. É um privilégio nós podermos falar desse Evangelho maravilhoso de salvação em Cristo Jesus. Nós estamos considerando o livro de Atos dos Apóstolos já há algum tempo e temos visto aqui acontecimentos que levaram o apóstolo Paulo, depois daquela sua ida a Jerusalém, após a sua terceira grande viagem missionária, nós temos visto acontecimentos que levaram a essas audiências, a esses momentos em que Paulo é obrigado a se defender,
Ou melhor, é quando Paulo tem aproveitado essas oportunidades para dar o seu testemunho, para falar de Jesus Cristo. Paulo sabia que ele foi convertido a Cristo para fazer isto, falar de Cristo Jesus, dar o seu testemunho diante de reis, diante de autoridades, diante dos gentios. Na última oportunidade que nós tivemos aqui, irmãos, nós vimos o registro que Lucas faz sobre os antecedentes que levaram o testemunho de Paulo diante do rei Agripa. Aqui nós temos uma audiência pública, onde o governador Festo buscava alguma razão para encaminhar Paulo ao imperador de Roma, a César. E agora a passagem que nós lemos aqui, irmãos, pode ser traduzida como o grande final, o clímax, o momento final, o último testemunho de Paulo e também o maior e mais preciso testemunho da vida do apóstolo Paulo. E eu peço aos irmãos que atentem, porque dos versículos de 1 a 3, nós vemos o rei Agripa dando autorização para que o apóstolo Paulo falasse. Ele faz aquela introdução e dá a palavra ao apóstolo Paulo. E apesar de tantos participantes ali, naquela audiência, autoridades, é o rei Agripa que conduz. Tanto é que eu acho que os irmãos observaram, Paulo se dirige 5 vezes ao rei Agripa. Ele, cada momento que ele ia falando, ele diz, ó rei Agripa, ó rei. Ele falando, sempre se dirigindo ao rei Agripa. Paulo, irmãos, ele já havia se dirigido ao povo, já havia se dirigido aos judeus, já havia se dirigido no Sinédrio, mas agora ele estava diante do rei Agripa. Agripa, neto de Herodes o Grande, que perseguiu o menino Jesus, sobrinho de Herodes Agripa, que mandou matar João Batista, filho de Agripa I, que matou Tiago, e nós vimos aqui no livro de Atos, só não matou o apóstolo Pedro, porque ele foi sobrenaturalmente livrado por Deus para que ele não morresse naquela armadilha que foi feita para ele. Paulo, ele se dirige aqui, irmão, não de forma bajuladora, mas ele se dirige de forma séria, sincera, agradecendo pela oportunidade, porque se eu falar aqui, irmãos, é muito mais do que uma defesa. Paulo estava dando o seu testemunho. Paulo estava falando aqui de Cristo Jesus. Vejam que agora, dos versículos 4 a 11, Paulo começa a sua defesa. E ele começa a sua defesa apresentando as suas credenciais judaicas, ou respondendo à pergunta, quem era aquele moço que estava ali para ser julgado diante de César, diante das autoridades. E vejam que Paulo se dirige ao rei Agripa, se definindo, ele se define como um judeu crente nas promessas. Ele se define aqui como um fariseu conhecido dos judeus. Ele se define aqui como um perseguidor feroz dos cristãos. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, olha, eu fui um judeu zeloso. Eu fui um judeu muito zeloso e conhecido de todos por causa desse zelo. Dos versículos 12 a 18, irmãos, Paulo passa a narrar a sua conversão e a sua vocação ao apostolado, ao cristianismo. Se antes Paulo explica quem ele era, como ele se comportava, agora ele argumenta, ele fala sobre a sua conversão a Cristo, como ele foi transformado. E como ele foi transformado, irmãos? Como é que Paulo foi transformado? Uma luz
mais forte que o sol ao meio-dia, o derrubou. Não somente ele, mas todos aqueles que estavam, aqueles soldados que o acompanhavam, e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui Paulo vai nos trazer, irmãos, uma informação que até então era desconhecida. E eu digo desconhecida por quê? Porque nós vamos ver o relato da conversão de Paulo no capítulo 9 de Atos. Depois nós vamos ver o seu relato novamente no capítulo 22, mas aqui nós temos um elemento novo, quando Paulo diz aqui no versículo 14, aliás, Jesus diz a Paulo: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que são aguilhões, irmãos? Aguilhão é aquela vara, podemos imaginar aquela vara pontuda, um aguilhão que o pastor usa para conduzir as ovelhas, para que as ovelhas não dispersem. Ele vai com aquela vara pontuda, conduzindo ali as ovelhinhas para um canto, para o outro, para que as ovelhas não se desviassem para outro lugar. E aqui, irmãos, o que é que indica aqui? Aqui indica que Paulo Paulo ele havia tentado recalcitrar. Ele resistiu ao Evangelho, irmãos. Ele resistiu em muitas situações ali contra o aguilhão da vontade de Deus. É aquele moço lá, né, presbítero Joel, que fica ali atrás do poste resistindo, ali se segurando. Há um irmão também que se converteu aqui nesta igreja, que diz que, ele me contou isso ontem, ele disse que trazia aqui um familiar e deixava aí na porta, ele olhava para a igreja, alguma coisa mexia no seu interior, alguma coisa estava ali mexendo no seu interior, no seu ser, mas ele resistia. E Paulo, Jesus Cristo fala para isso: olha, Paulo, dura coisa é recalcitrares dos aguilhões. E para alguns comentaristas, irmãos, esse aguilhão tem nome. Esse aguilhão tem nome. E se chamava Estevão. Por quê, irmãos? Porque Paulo não tirava da sua cabeça aquele momento com Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Aquele homem, servo do Senhor, que foi apedrejado. E Paulo, ali como autoridade, ele deu o aval para que Estevão fosse apedrejado. Só que antes de Estevão ser apedrejado, nós já consideramos aqui, tem aquele registro maravilhoso de Estevão estar olhando para os céus, e toda aquela visão, e as próprias palavras que Estevão usou para que não fosse imputado àqueles homens os seus pecados, aqueles atos. E aquilo ali, irmãos, ficou gravado certamente na cabeça do apóstolo Paulo. E ele sempre recalcitrando, sempre ali na sua caminhada, sempre resistindo, mas aquilo ali certamente mexia no seu coração, mexia no seu interior. A verdade, irmãos, é que nós não sabemos exatamente qual era o aguilhão de Paulo, mas nós sabemos que Paulo, então, com essas palavras de Jesus, ele vinha lutando de alguma maneira contra a graça salvadora de Cristo, que desde os tempos eternos, irmãos, o havia predestinado para a vida eterna e chamado para ser o grande apóstolo dos gentios. E Paulo, então, continua expondo aqui a sua conversão quando faz a pergunta: quem és tu, Senhor? E aí a resposta: sou Jesus, a quem tu persegues, mostrando que ali estava Jesus, irmãos.
Ali estava Jesus ressuscitado, como exatamente a igreja declara que nós temos um Senhor que não ficou ali na morte, mas ressuscitou, mostrando o seu poder. É isso que a igreja declara, com todas as forças, o poder, a glória de Cristo Jesus, vencendo a morte, se levantando dos mortos. Mas, amados irmãos, Lucas não enfatiza aqui muito a conversão de Paulo. Ele enfatiza aqui a comissão do apóstolo Paulo. Está aí nos versículos 16 a 17, Paulo explica que o Senhor o ordenou, que ele se levantasse, que ele se firmasse e que estava ali aparecendo para o constituir ministro do Evangelho, testemunha da obra redentora de Cristo Jesus. E no versículo 18, irmãos, Paulo declara qual é a missão. Qual a missão que ele havia sido comissionado? Versículo 18, instrumento de Cristo, para abrir os olhos e converter pecadores das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus. Essa era a missão dada ao apóstolo Paulo. E depois, então, irmãos, do apóstolo Paulo narrar as suas credenciais. Depois de Paulo narrar a sua conversão e missão, nos últimos versículos 19 a 23, Paulo ele passa a mencionar a visão celestial, explicar que ele se tornou consequência daquilo que aconteceu na estrada de Damasco, a sua conversão, a missão que ele recebeu. Paulo diz assim: olha, eu não poderia fazer outra coisa, senão falar do Evangelho de Cristo. Ó rei Agripa, ó rei Agripa. Vejam que ele começou já, conforme o versículo 20, ele começou a pregar o Evangelho Damasco, Jerusalém, para que se arrependessem dos seus pecados, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Vejam que no versículo 21 ele menciona que por causa disso, estando no templo, obediente àquela visão celestial, estando lá no templo, ele foi preso por isso. E no versículo 22, ele diz que aquele que o chamou, era ele que estava protegendo a vida dele. Ou seja, o mesmo Jesus que chamou Paulo estava segurando, estava guardando a vida do apóstolo Paulo. Ele enfatiza isso. E ele diz que não foi morto ainda por causa da graça de Jesus Cristo, conduzindo a sua vida, protegendo a sua vida. Deus vinha preservando a vida para que naqueles dias ele pudesse fazer aquilo para o qual ele havia sido comissionado, irmãos. O Evangelho, pregar o Evangelho para todos. O Evangelho, meus amados irmãos, é para todos, ricos, pobres, homens e mulheres, grandes e pequenos. É isso que o apóstolo Paulo enfatiza aqui. E ele enfatiza ainda no final, de que fazia aquilo que os profetas e Moisés disseram. O que é que os profetas e Moisés disseram? Que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo, no caso aqui aos judeus, e aos gentios. Então, irmãos, diante dessa porção bíblica que nós acabamos de expor, eu gostaria de trazer uma aplicação para a igreja.
Eu gostaria de, antes de fazer a aplicação, eu gostaria de sugerir aos amados irmãos que aqui nós temos um modelo de testemunho cristão. Nós temos aqui um modelo de testemunho cristão. E várias vezes nós temos enfatizado, quando expomos esse livro de Atos, nós temos ressaltado aqui, irmãos, a nossa responsabilidade. Nós temos ressaltado aqui a nossa responsabilidade diante das oportunidades que Deus nos dá para darmos testemunho acerca da obra de Deus em Cristo Jesus. Nós não vamos nunca nos cansar, irmãos, de lembrar isso aos irmãos, da nossa responsabilidade de darmos testemunho do Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Ou nós somos missionários, irmãos, ou somos campo missionário. Ou nós, irmãos, levamos essa mensagem, comunicamos essa mensagem salvadora de Cristo através da nossa boca, irmãos, ou possivelmente nós é que precisamos ouvir dessa mensagem. E é possível, não é possível, irmãos, imaginarmos aqui igreja cheia de pessoas que acham que viver o cristianismo é ser pessoa boazinha. Pessoas que acham que para ser crente ela precisa ser uma pessoa boazinha. Olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Pior ainda, irmãos, pior ainda, não podemos imaginar numa igreja onde pessoas, elas vão para prosperar na vida, como temos visto aí em muitas igrejas. Pessoas que vão como se aquela igreja fosse um mercado para que ela escolha aquilo que vai lhe fazer bem, aquilo que vai lhe fazer feliz. Esse não é o retrato, irmãos, que nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui nós vemos uma igreja sofrendo por causa das perseguições. Mas aqui, irmãos, nós vemos a igreja avançando. E aqui nós aprendemos que nós somos agentes do reino de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para a expansão do reino de Deus. A igreja, irmãos, ela não é mencionada na Bíblia como se fosse um hospital, onde pessoas vêm para cá e ficam como se eternamente internadas. A igreja, irmãos, é o exército de Cristo. A igreja é o exército de Cristo, é coluna e baluarte da verdade, para que as pessoas, como afirma no versículo 20, se arrependam e se convertam a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Portanto, irmãos, nos compete falarmos dessas verdades, para que pessoas sejam libertas de Satanás e vejam a luz de Cristo, mais forte que o sol ao meio-dia. Pessoas sejam libertas e transportadas para o reino de Deus. E talvez, irmãos, por causa dessa responsabilidade que nós temos, talvez algum dos irmãos aqui esteja pensando, mas pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu evangelizo? Como é que eu falo às pessoas de Cristo? Porque para muitas pessoas, eu sei disso, não é fácil falar. Para muitas pessoas não é fácil falar. Eu quero sugerir
que aqui, irmãos, nós temos um ótimo modelo de testemunho cristão. Um testemunho firme, um testemunho honesto, sincero, claro, ousado, corajoso. E nós, bem que podemos seguir esse modelo aqui, diante das situações diversas que o Senhor nos coloca, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na família, em qualquer lugar. O que está acontecendo, irmãos, na nossa vida, é que Deus a todo instante está nos dando oportunidades de falarmos de Cristo Jesus. Como fazer isso, irmãos? Como evangelizar? Aqui, irmãos, diante desse modelo, você pode, por exemplo, explicar quem nós éramos antes. Você pode explicar que nós éramos pecadores, indignos, cegos, dominados por Satanás, em trevas. Nós tínhamos uma visão distorcida da vida, de Deus, das coisas. Paulo, irmãos, achava que era certo perseguir os crentes. Paulo achava isso. E agora, o que ele mais queria era ver o Evangelho se propagando, o Evangelho sendo falado para todas as nações. Nós éramos assim. Diga ao seu irmão da família, ao seu amigo, ao seu vizinho: olha, eu era assim, separada das coisas de Deus, distante do Evangelho, totalmente alheia às coisas de Deus. Explique o que aconteceu com você na sua vida. Explique que Deus o transformou daquela pessoa que você era para a pessoa que você é hoje. É provável que você não vai dizer para ninguém: olha, eu vinha no caminho de Damasco, então a luz mais forte que o sol do meio-dia. Não, é provável que você não diga isso. Mas a realidade, irmãos, a realidade, prestem bem atenção, o que aconteceu com o apóstolo Paulo foi o que aconteceu com todos nós. Nós fomos expostos à palavra, nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo mudou o nosso coração e nós fomos transformados em novas criaturas. A mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo aconteceu conosco. Essa obra de regeneração, de transformação, de conversão a Deus. E vejo, irmãos, que aquelas coisas que nós não gostávamos passaram a ser as coisas mais preciosas da nossa vida. A palavra de Deus, a oração, a comunhão com os nossos irmãos, tudo isso que nós queríamos distância, hoje são as coisas que mais valorizamos, que nós temos mais como consideração na nossa vida. Os irmãos podem contar isso, a transformação que Deus fez na sua vida. E, finalmente, irmãos, vocês podem mencionar que, pela graça de Deus, nós nos tornamos, por causa desse encontro com Cristo, por causa dessa obra do Espírito Santo, nós agora somos instrumentos, testemunhas desse Deus maravilhoso que nos transformou. A ponto de você dizer, a ponto de você ter como conclusão na sua vida: eu não poderia fazer outra coisa. Eu não poderia fazer outra coisa senão obedecer
a minha ordem celestial, a ordem que eu recebi de Deus, à luz das Escrituras, para ser testemunha do Evangelho de salvação em Cristo Jesus. E assim, irmãos, através dessa mensagem, levar pessoas ao conhecimento de Cristo. E como um dia nós fomos, irmãos, pessoas, elas sejam arrancadas do domínio de Satanás. Essas pessoas, elas conheçam a luz mais forte do que o sol ao meio-dia e se convertam a Cristo Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Quanto à reação, porque alguns irmãos podem estar pensando, mas e a reação das pessoas? Porque muita gente tem receio de como as pessoas vão reagir. E você pode perguntar, e a reação das pessoas? Isso não é conosco, irmãos. Isso não é conosco. Temos visto essa verdade aqui na vida do apóstolo Paulo. Algumas pessoas, diante da pregação do apóstolo Paulo, se dobravam a Cristo, tinham seus corações mudados, passavam a viver à luz do Evangelho, mas nós vemos também, irmãos, pessoas que reagiram ferozmente contra o apóstolo Paulo, a ponto de querer matá-lo, pessoas que armaram armadilhas por causa da pregação do apóstolo Paulo, do Evangelho. E nós vemos mesmo assim, irmãos, o apóstolo Paulo pregando aos gentios, diante de governadores, diante de reis, e até nós não vemos aqui, como é o caso do Agripa, mas nós não vemos a conversão desses homens. Mas lembre-se você, ao falar do Evangelho, lembre-se que o Evangelho, a pregação, o anúncio do Evangelho, ele nunca volta vazio, irmãos. A pregação nunca volta vazia. O anúncio nunca volta vazio. Porque, irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que se perdem, para os que se salvam. Para os que são salvos, louvado seja Deus, irmãos, nós somos aroma de vida para a vida. Mas os que se perdem, nós somos cheiro de morte para a morte. E em todas essas coisas, irmãos, o nome de Deus é honrado e glorificado. Em todas essas coisas, o nome de Deus é honrado e glorificado. Amados irmãos da Igreja Presbiteriana Betel, todos os que me ouvem, nós como soldados de Cristo, desse exército de Cristo, nos compete empunhar essa espada, irmãos, essa espada que é a palavra de Cristo, darmos testemunho da graça de Deus e viver a ponto de mostrar, irmãos, que nós não poderíamos fazer outra coisa se não seguir a Deus, se não seguir a sua palavra, a vontade celestial para as nossas vidas. Que Deus abençoe, que seja assim na sua vida, que você não passe por essa vida como crente em Senhor Jesus, sem fazer a vontade de Deus. Que Deus te livre disso. Mas que Deus abençoe grandemente a sua vida, para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a voz celestial, obedecendo a voz de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.